Olá, bem-vindos, amigos do empreendedorismo. Estamos aqui mais uma vez para oportunizar a você uma informação útil, prática, que você possa amanhã mesmo colocar em ação e obter melhores resultados na condução da sua vida, na condução dos seus negócios. Nós sempre aconselhamos papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Muito bem, conosco hoje aqui, ele que é brasileiro, neto de alemães, nascido no Rio Grande do Sul, mora atualmente nos Estados Unidos, é escritor, esteve aqui conosco em João Pessoa proferindo uma palestra que foi um sucesso e nós o convidamos para trazer aqui para você um pouco deste grande conhecimento que Jacó Petri tem. Bem-vindo ao Master Business, Jacó. Obrigado por me ter aqui. É uma alegria, uma satisfação enorme de estar aqui no seu programa e também essa belíssima, encantadora cidade de João Pessoa. Que bom, você gostou de João Pessoa? Quem não gosta? Que maravilha, né? Não é? Uma cidade belíssima, né? Encantadora. Eu também não sou daqui, estive aqui, me encantei e adotei. Hoje eu vivo aqui, né? Fez bem, fez bem. Quero agradecer você ter aceito o nosso convite, né? Jacó, ele é escritor, ele tem mais de 8 livros escritos, não é verdade? 4 romances e 4 livros na área de autoajuda. Proferiu uma palestra muito interessante, abordando majoritariamente o seu livro A Lei do Sucesso. Exato. Não é isso? E A Lei do Sucesso é um livro que você fez a partir de um estudo, de uma observação, de um outro livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E eu queria que você falasse um pouco para nós sobre esse livro. Bom, Napoleão Hill foi, sem dúvida alguma, uma das pessoas mais influentes na área do desenvolvimento pessoal e também na construção de lideranças e empreendedorismo, enfim. Ele é o pai de todos os livros de gestão, de desenvolvimento pessoal que hoje existem. Só que Napoleão Hill, ele começou os estudos dele lá por 1908. E os livros dele ainda são muito lidos. E eu me interessei por ele quando eu também estava buscando um caminho, uma alternativa para a minha vida, e eu dei de cara com os livros do Napoleão Hill. Só que eu vi que, estudando Napoleão Hill, eu vi que havia muita coisa a mais, além por detrás do Napoleão Hill, do que eu conseguia captar nas traduções que nós tínhamos no Brasil. Então eu fui buscar os originais do Napoleão Hill e eu descobri que o livro que nós conhecemos aqui no Brasil como A Lei do Triunfo, que é a base das 16 leis do sucesso, na verdade é uma compilação de 8 livros que Napoleão Hill lançou em 1928, chamados de The Law of Success. E a minha grande pergunta era a seguinte: essas 16 leis, elas ainda se aplicam no mundo de hoje? Continuam atuais 100 anos depois, não é mais ou menos isso? Exatamente, porque da onde surgiram essas 16 leis? Eu acho que isso é importante trazer para o telespectador. Napoleão Hill era um jovem repórter de 23 anos, quando ele foi escalado para entrevistar o Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era uma grande figura nos Estados Unidos, era uma das pessoas mais influentes no mundo dos negócios. E ele era um industrial, né, na área da metalurgia, da produção de ferro, e ele chegava a produzir, as fábricas de indústria dele chegavam a produzir em torno de 38% de todo o ferro consumido nos Estados Unidos, numa época que os Estados Unidos estavam tendo um grande impulso. Então ele se tornou muito rico com isso. E ele era um imigrante pobre que veio da Irlanda, com 4 anos de idade, ele não teve muita oportunidade para estudar,
mas mesmo assim ele conseguiu acumular uma fortuna extraordinária que o tornou o segundo homem mais rico de toda a história da humanidade. E esse Andrew Carnegie, ele tinha uma convicção, ele acreditava que o sucesso era uma filosofia, uma ciência. Um exemplo bem prático como matemática, como física. E matemática e física, essas ciências todas são regidas por leis. E o Andrew Carnegie acreditava que se a ciência é regida por leis, e se o sucesso é uma ciência, então o sucesso também deve ter um conjunto de leis que regulam esse sucesso. E ele dizia... E que seria, portanto, uma metodologia que poderia ser replicada. Outras pessoas poderiam seguir essa ciência e alcançar o sucesso. Seria esse o pensamento? Foi essa a ideia que ele passou para o Hill. Ele disse, Hill, eu tenho convicção de que eu cheguei aonde eu cheguei por ter seguido essas leis. E se alguém compilar essas leis e qualquer pessoa seguir essas leis, ele pode obter o sucesso que eu obtive ou qualquer sucesso que ele queira obter na vida. E aí o Napoleon Hill aceitou esse desafio e durante 20 anos ele estudou mais de 500 das grandes lideranças daquele tempo, que foi uma época de lideranças muito profícuas, como Thomas Edison, Henry Ford, Walter Chrysler, George Eastman, enfim... Napoleon Hill estudou todos esses grandes ícones. E depois de 20 anos, ele chegou a lançar essa compilação de 8 livros que se chamam The Law of Success. Então eu peguei os originais, estudei eles, estudei mais de 100 biografias de líderes contemporâneos para ver se o que Hill descobriu lá ainda se aplicava nos dias de hoje. Nos dias de... Jacó, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é brasileiro, neto de alemães. Então a sua língua natural foi o português ou foi o alemão? Não, é até estranho, porque eu ainda hoje, quando falo com a minha mãe, com meu pai, eu só falo alemão. É a minha língua original, a minha língua mãe foi o alemão, porque em casa a gente só falava alemão. Eu aprendi a falar português na escola. Aí você foi aprender português na escola, mas dominou o inglês também, porque os originais são em inglês. São em inglês, exato. Dominei o inglês também, mas isso já foi estudando a língua, né? E mais tarde, quando você foi morar nos Estados Unidos, é que você dominou a língua ou você conseguiu fazer isso antes de morar lá? Não, eu basicamente já sabia falar o inglês aqui, mas era um pouco uma ilusão, porque quando cheguei nos Estados Unidos eu vi o quanto que é diferente você falar a língua no dia a dia do que você aprender. Mas é um grande pontapé inicial. Sem dúvida. Exato. Muito importante. E a gente percebe quando os estrangeiros vêm para o Brasil, é muito engraçado, né? Eles falam, eu falo português. É normal. E eu acho bacana isso, porque as pessoas de fato falam português. Não precisa falar com perfeição. Isso é ser chato, né? Eu acho que a pessoa falando bem, dando para entender, tá ótimo, não tá? Eu tenho um sotaque muito forte no meu inglês. Basta eu dizer hi, a pessoa já pergunta, de que país você é? E o mais engraçado é que eu dei consultoria numa rede de pizzarias que fazem entrega, que trabalham só com entregas, e tinha um baiano trabalhando naquela pizzaria, e ele atendia o telefone. E um dia eu liguei para pedir uma pizza e ele atendeu dizendo, Domino's Pizza, how can I help you? O sotaque baiano não é... gente! É bem legal essa questão da influência que a gente carrega. Que a gente carrega. Você estava colocando, então, chegou aos fundamentos, mas existe algum princípio comportamental que é importante para que se possa utilizar essa ciência, para que possa se utilizar essas 16 leis? A descoberta de Hill, ela já parte de um princípio de que você já esteja num caminho. Ok. E aí eu também estudei como você parte do zero, por exemplo, se você quer dar uma transformada na sua vida. Se você está num estado de estagnação. E aí vem aquela pergunta, será que qualquer pessoa pode alcançar o sucesso? Porque muitas vezes você lê livros, você aprende toda a filosofia do sucesso, mas você não consegue sair do lugar. Então, é como se você estudasse todas as regras do jogo de tênis.
aprendesse todas as técnicas, mas nunca entrasse em campo para jogar. Então ali muitas vezes está a ilusão. Então eu criei 3 princípios, 3 ferramentas que você precisa usar se você quer criar uma transformação. E lembra que eu falei para você pegar papel e lápis? Então pegue o papel e lápis agora, aproveita que eu estou dando esse tempinho para você, porque ele vai falar e depois é só você pegar o livro e seguir, mas o que ele está falando é, digamos assim, é o segredo, não é? Então vamos lá. O primeiro princípio, esse é o princípio fundamental de todas as pessoas que conseguem um desempenho extraordinário na vida, mas também aquelas pessoas que têm uma vida feliz. São as pessoas que assumem 100% de responsabilidade sobre si mesmo. Tá. Porque se você não assumir a responsabilidade sobre si, você precisa necessariamente atribuir essa responsabilidade para uma outra pessoa, um ente ou uma circunstância. Eu posso fazer um comentário? Pode. Eu acho bacana ele estar falando isso, sabe por quê? Eu trabalho muito com treinamento e às vezes eu treino os vendedores. Por exemplo, eu estou dando um exemplo de uma profissão. E o vendedor, ele é um pouco assim. Quando o cliente entra lá na loja e não compra, ele fala, ah, esse veio só enrolar. Quando o cliente entra e compra, ele fala, ah, eu sou bom. Então, esse é o cara que procura um culpado para o erro dele. Exato, e assim, isso é muito comum. E aí a pessoa não se mexe para entender onde errou naquilo que não deu o resultado que ele queria. É disso que você está falando. Exatamente. Por quê? Porque muitas pessoas... E esse é um exemplo, mas você pode olhar isso em todos os aspectos e você vai ver que nós vivemos numa cultura de vitimização. Isso não é um problema só seu, só meu, só do fulano, só do ciclano. É uma cultura de vitimização. E a gente não culpa só outras pessoas. A gente também culpa o passado, os pais que a gente teve, a falta de oportunidade, a falta de sorte, a inflação, o governo, o país. Mas você tem que assumir responsabilidade, porque o Napoleão Hill ele mostra os 3 processos da liderança. Ele diz que nós todos começamos do nível da dependência. E quando você não assume responsabilidade sobre os seus resultados, sobre os seus atos, sobre o seu pensamento, enfim, você está atribuindo para uma outra pessoa. E aí você depende dessa outra pessoa, dessa circunstância ou desse ente. Então você está no nível da dependência. São pessoas que às vezes envelhecem dependentes. Exato. Muitas vezes é até de uma ideia. De uma ideia, eu nasci assim e não vou mudar nunca. Isso é uma ideia e você carrega isso e você vai ficar dependente dessa ideia. Então você precisa assumir responsabilidade. Para assumir a responsabilidade, nós agora estamos entrando no segundo princípio, você precisa romper a zona de conforto em que você está. E a zona de conforto que eu estou falando não é um sofá, não é uma rede, não é o balcão de um bar, é um estilo de vida que a gente cria. Porque muitas vezes a zona de conforto, ela até é desconfortável. Você pode carregar pedra o dia inteiro e você, por fazer isso seguidamente, você cria uma zona de conforto fazendo isso. Você se sente confortável fazendo isso, mas isso cria um enorme desconforto. Isso incomoda, isso te perturba. Então você precisa romper a zona de conforto. E o que é isso? Romper a zona de conforto é você agir fora dessa zona de conforto. Permita eu tentar exemplificar. Eu sou um funcionário público que consegui a estabilidade, a tão sonhada estabilidade. E isso me faz extremamente infeliz, mas eu tenho a minha estabilidade. Então, em função dessa estabilidade, dessa segurança, eu anulo as minhas possibilidades outras a partir da realização dos meus objetivos, dos meus sonhos e correr atrás do que eu quero. É isso que você está falando? Exatamente. E aí eu vou te exemplificar o que é romper a zona de conforto. Muitas pessoas, todos os funcionários públicos, todas as classes de servidores públicos, elas têm sindicatos, quase todas. Claro. Se você analisar a pessoa que se torna o presidente desse sindicato, logo ela para de trabalhar. Sim, é o Lula, o presidente do Brasil. Ele rompeu a zona de conforto, foi além, se tornou presidente da República.
Entende? Então, quando você rompe a zona de conforto, quando você sai daquela circunstância que está te perturbando, coisas boas começam a acontecer. E para fazer isso, você tem que agir na zona do medo. Você tem que fazer aquilo que às vezes você sente medo de fazer. Por exemplo, o vendedor que tem medo de ligar para o cliente, né? Então, quando você sente aquilo, eu quando vim aqui falar contigo, eu não sou um profissional da área, eu senti um medo, a zona de conforto dizia, por que tu vai lá? Mas você tem que romper essas barreiras e você tem que enfrentar isso. Um dia eu perguntei para a Gisele Bündchen, ela já estava avançada na carreira dela, e eu perguntei, você ainda tem aquele friozinho na barriga quando você sobe na passarela? Ela disse, não mudou nada. Tá? Mas depois que eu entro na passarela, esse friozinho sobe para o coração e me aquece. Não é? Ele dá energia, dá satisfação. energia, dá força, né? E é isso que você tem que fazer. Você tem que se enfrentar todo dia. Tá. Isso é importante. Esse foi o segundo fator, né? Sair da sua zona de conforto, enfrentar os seus medos e transformá-lo em energia que te impulsione para frente. E para fazer isso, você precisa um terceiro princípio. Você precisa voltar, ou se você ainda é um sonhador, aí tudo bem, mas se você não é um sonhador, se você já largou mão dos seus sonhos, você precisa voltar a sonhar. Porque nós vivemos também numa sociedade, Luiz, onde que muitas pessoas vivem desiludidas. Elas tinham um sonho no passado, as dificuldades, os obstáculos, as críticas, as tentativas, os fracassos, tudo isso fez com que elas desistissem. Se apequenassem. Se encolhessem, se fechassem sobre si. E quando isso acontece, aí você se fecha, você entrega a esperança. Então você tem que se incorporar, você tem que se munir da arma que te tira daquele ambiente que te perturba. E você só consegue fazer isso se você tem um projeto, um sonho que te impulsiona. De novo, por exemplo, usando o exemplo da Gisele. Eu gosto de falar da Gisele porque eu convivi o passo a passo do crescimento dela. Você é um privilegiado. Você conviveu com a Gisele Bündchen, nasceu na cidade da Xuxa. Tô certo ou tô errado? Sim. Assim, foi o pai da Gisele, que é considerado o grande mentor da carreira dela, também foi o meu mentor. Então isso realmente foi um privilégio que não caiu do céu. Eu criei isso. Certo. Né? Quando eu vi o poder desse senhor, quando eu vi a influência, a sabedoria que ele tinha, eu digo, esse é o cara que eu preciso aprender, esse vai ser o meu mentor, esse vai ser o meu coach. E eu fiz isso por merecer, né? Então, mas eu estou dizendo isso, porque muitas vezes a pessoa olha assim, e eu era assim também. Eu olhava para o fulano e dizia, ele saiu lá de baixo e subiu, e daí eu via assim, mas ele era amigo do fulano. Então está explicado. Então, aí já entramos naquele processo da desculpa, né, da justificativa que a gente procura. Mas falando da Gisele, eu lembro que ela ficou 8 meses em São Paulo, quando ela ainda era uma adolescente, indo de porta em porta, batendo de casa em casa, de agência em agência, procurando um emprego, um trabalho na área de modelo. E tudo que ela ouviu durante 8 meses era um não. Não. Não, você não é o estilo que nós procuramos, você rebola demais, você tem uma cintura muito, que as modelos na época eram diferentes, você tem uma cintura muito acentuada, e ela lidava com tudo isso de uma maneira profissional, ela não deixava que isso afetasse ela. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, ela criou um novo estilo, né? Ela revolucionou, ela inovou o mundo das modelos. Então, essa é a segunda coisa, você precisa ter um sonho, porque somente esse sonho, esse desejo, vai te impulsionar a seguir para além das dificuldades. É interessante, no exemplo que você coloca, as barreiras que eram apresentadas para a Gisele, ela não se enxergava fora por causa delas, mas ela entendia que tinha que ter algo ou de alguma ajustar forma as estratégias para que ela pudesse encontrar o espaço dela. Exato. Ela tem um nariz um pouco saliente. Certo. Né? Porque a modelo ela tem que ser perfeita. Se nós olharmos para ela, nós não vemos isso, mas o pessoal do mundo da moda vê isso.
Então, aquele nariz perturbava um pouco, porque dependendo da foto, a saliência aparecia. E só uma observação, esse pessoal do mundo da moda é muito cruel, né? Chato, cruel, né? Eles querem duro. acabar com as mulheres. Exato. Né? E ela ouvia isso, você tem um nariz muito saliente. E o que ela fez? Ela sentou com os fotógrafos, com grandes fotógrafos, para estudar os efeitos da luz, os ângulos da fotografia, para que aquele ponto fraco, né, fosse desaparecer no contexto. Compreendo. E ela conseguiu aquilo ali. Então, não importa, eu sempre distingo assim, todos nós temos pontos fortes e temos pontos fracos. Ok. Nós temos que valorizar os fortes e nós temos que administrar os fracos para que eles não se tornem um obstáculo para o desenvolvimento dos nossos pontos fortes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, é toda uma complexidade que se torna muito simples quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a conviver com pessoas que podem nos auxiliar a mostrar a direção, o caminho. Uma coisa que é muito importante, eu creio, a partir do que você está colocando, é que é preciso a pessoa arejar a sua mente. É preciso ela buscar informação, né? A leitura, por exemplo, esse livro ao qual você está se referindo, a introdução, digamos assim, as características introdutórias para que você tenha sucesso, é uma leitura que pode arejar a mente do leitor, fazê-lo refletir sobre coisas que não fazem parte do seu dia a dia, né? Exato, eu falo sempre que nós temos dois poderes divinos. Um é o poder da criação, né? Nós criamos o nosso mundo, o nosso contexto, a nossa volta. Eu tenho certeza que se você quiser, nesse momento, você pode criar uma situação que vai fazer a sua vida ser muito mais dura daqui para frente. Você pode, qualquer pessoa pode criar uma situação que faça com que a sua vida seja mais dura. Mas você também pode criar uma situação que faça a sua vida ser mais doce, mais suave, mais colorida. E a escolha sempre é nossa. Só que muitas vezes nós não temos consciência dessa escolha. E aí nós agimos, nós escolhemos por omissão e não pela consciência. Ou seja, não escolher é escolher, talvez fazer a pior escolha. E a responsabilidade de escolher e de não escolher é sempre nossa. Nossa, é verdade. Essa colocação, eu acho que é uma colocação muito feliz, Jacó, sua. E muito importante para você que está nos acompanhando, esse é um programa focado no empreendedor, no empreendedorismo. Eu não falo só em empreendedorismo de abrir um negócio, mas conduzir a sua carreira é um empreendedorismo, né? E entender que você é responsável por aquilo que acontece ou que vai acontecer e que as circunstâncias você tem que contorná-las, superá-las, você tem que ter atitude diante delas e não perceber ou achar que você é uma vítima. Ah, mas por causa disso eu não vou conseguir, por causa daquilo, quer dizer, menos desculpa e mais atitude. Exatamente, por quê? Porque você tem esses dois poderes. Eu falei do primeiro, que é o poder de criar. Mas nós também temos o poder da consciência. O que é o poder da consciência? De refletir sobre a nossa criação e assim transformar aquilo que nós já criamos. Então nós temos esses dois poderes. A minha vida está assim, eu criei isso, ok. Uma vez que você assume isso, você está pronto para dizer, ok, eu criei isso, então se eu tive o poder de criar isso, agora eu tenho o poder de transformar a minha criação numa criação mais adequada ao que eu busco. E nisso que entra o conhecimento. E o conhecimento nada mais é do que pensar sobre a maneira como você pensa. Porque muitas vezes nós só pensamos, e isso gira automaticamente. Tá? Eu compreendo. A gente vai pensando e a gente acha que isso é o pensar. Mas o pensar, ele é bem mais elaborado. Eu sempre falo em 4 formas de pensamento. O pensamento filosófico, que é você questionar a sua realidade e o contexto em que você vive. O pensamento estratégico, que é o pensamento que você vai além, aliás, o pensamento de cenário. Primeiro é o pensamento filosófico, depois o pensamento de cenário, que é
onde você reflete a situação em que você gostaria de estar. Então, temos dois até agora. O pensamento filosófico, você questiona a sua situação. O pensamento de cenário, você imagina a situação que você gostaria. E o pensamento estratégico, que é o terceiro, onde você cria as estratégias de ir de um para o outro. Ok. Digamos assim, situação atual, situação desejada. Estratégia, atitude. Ação, atitude, que é o quarto. Excelente. Quando você incorpora essas 4 formas de pensamentos, você consegue transformar muita coisa na sua vida. E falando em empreendedorismo, às vezes a gente acha que empreendedorismo tem só a ver com empresa. A nossa vida é um empreendimento. Nossa família é um empreendimento. Nossas relações sociais é um empreendimento. Então nós somos empreendedores em todos os segmentos da nossa vida. E não adianta ser um grande empreendedor na área dos negócios se sua família fica em segundo ou terceiro plano, ou seus amigos, ou sua saúde. Entendo. Então, essa é a questão do empreendedor singular. Ou seja, assim, de forma resumida, nosso tempo está muito próximo do encerramento já, mas de uma forma resumida, sente no volante da sua vida, não seja passageiro. Exato, e aprenda a dirigir, porque senão... vai pegar o poste. Exato. Aprenda a dirigir, reflita, sente no volante, assuma a responsabilidade, não é? E siga em frente que o céu será o limite. Que o céu será o limite. Excelente. Olha, Jacó, foi muito boa a nossa entrevista. Eu tenho certeza que o telespectador que nos acompanhou, se pegou papel e lápis, anotou coisas importantes que poderá colocar em prática. Você também poderá adquirir este livro. Agora, o que você viu aqui na entrevista, vamos dizer assim, seria a atitude prévia à aplicação do que você vai ver no livro, que essas foram as palavras do Jacó. Nós nem tocamos ainda nas leis do sucesso, então você precisa ler no livro, né? Precisa ler, você precisa conhecer. Esse livro, eu digo a vocês, ele foi baseado em A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, que é um livro de cabeceira meu há mais de 20 anos. E aí, como ele era muito pesado, eu troquei por esse que o Jacó fez. Excelente, prático, Jacó. Parabéns, eu peço só um segundo para você, eu já volto para o encerramento. Ok? Muito bem. Então, se você acompanhou direitinho, eu tenho certeza que você poderá aproveitar, de fato, o conteúdo, aquilo que o Jacó trouxe para nós. E é bacana você ver uma pessoa falar com entusiasmo sobre aquilo que faz, né? Então, acrescente essa dose de entusiasmo nos seus projetos, nos seus sonhos, siga esses passos, pegue essas dicas e construa aquela vida que é a que você quer para você, né? Não aquela que caiu do céu ou que alguém disse para você, vai por aqui, vai por ali. Pega no volante e vai em frente, ok? Muito bem. Antes de encerrarmos, eu quero falar com você sobre a qualificação Leader Coach. Nós estamos com uma turma marcada para iniciar agora no dia 31 de maio, é a última turma antes da Copa. O Leader Coach é um líder transformador. Ele é um líder que sabe chegar junto ao seu colaborador, entender o que ele tem de melhor, ajudá-lo a superar as suas áreas de dificuldade, inspirar nele a atitude de alto desempenho e a vontade de ter excelência. Portanto, ele forma equipes de alto desempenho que mudam os resultados das organizações. E é isso que o mundo moderno da gestão precisa. É uma oportunidade, são 20 horas de qualificação e você poderá sair transformado. Não deixe de ligar, está ali o telefone, inscreva-se e venha conhecer de perto essa qualificação de liderança transformadora. Então, só nos resta agora agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, né? Os e-mails de apoio que nos servem de incentivo para que a gente continue trazendo aqui para você pessoas inteligentes como Jacó Petri, que esteve aqui conosco hoje. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Tchau.